Mas vejamos aqui a primeira indagação para o senhor. Uma indagação de ordem técnica. Qual a diferença entre cinema, vídeo e internet atualmente? Aquilo que nós chamamos de cinema nacional ainda se produz em filme, em película, ou agora é tudo digital, ou seja, em tese é tudo vídeo? Bom, vamos esclarecer o seguinte, assim, vamos falar pela película, começando pela película, para a gente estabelecer a diferença, o que era vídeo e o que era cinema. Veja só o tempo verbal. Antigamente era usado no cinema a película, que é uma fita fotográfica igual a da câmera fotográfica que a gente usa para fotografar o casamento, o aniversário da namorada, da esposa, dos filhos, não é? Aquele rolinho. Só que no cinema era um rolão, não é? Com perdão da palavra e perdão às crianças que também estão nos assistindo. Mas este rolão de filme era depois levado para o laboratório para poder ser transformado, né, no que a gente ia assistir no cinema, né? Hoje em dia é digital, não se usa mais a película fotográfica, né, para o cinema. Então, não quer dizer que isso deixou de ser cinema. Eu até escrevi um artigo para a Jovem Pan falando sobre essa questão, o Bianchi, mas levantando a seguinte ideia, é que no começo o cinema era uma sala de cinema grande, né? O que a gente entende hoje por cinema, uma sala de cinema muito grande com uma tela grande, né? E o filme ali exibido. Hoje em dia, né? E por causa da pandemia, que todos nós ficamos trancados dentro de casa, o filme é visto numa televisão que pode ter 40 polegadas, 50, 75 polegadas, que é uma tela gigante, e que, aliás, é maior do que a tela em que foi exibido o primeiro filme, quando se inventou o cinematógrafo pelos irmãos Lumière, lá nos anos de 1885. Né? Só para estabelecer essa diferença, mas é assim, eu sei onde que você quer chegar. Hoje eu trato tudo como filme. O cinema, a televisão, por streaming, você assistir a um filme num celular ou num tablet, isso tudo para mim é audiovisual, Bianchi. O cinema, como a gente conhecia hoje, eu acho que perdeu apenas essa nomenclatura. Não que a ideia do cinema tenha acabado, mas o que a gente assiste hoje são produções de audiovisual. O Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é um marco no mercado de pílulas de cinema para a internet? É um marco comercial, artístico e também um marco do humorismo político antirreformista, comprador assíduo de teses estapafúrdias estendidas à TV, que dizem apoiar os frascos e comprimidos, mas, em última análise, conservam interesses de corporações agarradas a benesses insustentáveis que, ao longo de décadas, estão aí nos levando rumo ao brejo. É tudo isso que você falou. Agora, o que eu não condeno é assim, enquanto não estiver usando dinheiro público para fazer o que eles fazem, está muito bem, porque eles foram fazer um filme para cinema, que aí usaram de todos os recursos possíveis, das leis de incentivo para o cinema. Aí eu já não acho correto, porque os caras fazem um sucesso enorme na internet, ganham milhares de dinheiros, e por que não produzem o próprio filme? Por que não pagam por ele? Só porque vai ser no cinema, aí existem recursos que eles podem... melhor a gente não arriscar o nosso dinheirinho, não vamos colocar a mão no bolso e vamos usar o recurso que pode vir do Estado. Né? Então, aí nessa hora é bacana, né? O Estado sempre ajuda. Né? Agora, deixando de lado o que eles pensam e tudo,
Quer dizer, assim, enquanto eles estão ali na internet fazendo o que eles fazem, são empreendedores. Eles criaram um negócio que começou a dar muito dinheiro, não é? Quem não gosta, se não aceita e não concorda com as ideias, não assiste, né, Bianchi? Eu acho que às vezes a gente também cria muitas tempestades, né? Claro, sem dúvida. Porque assim, todo mundo é livre para pensar o que quiser. Eu Eu não, eu, assumo. não, eu não concordo com vários dos quadros. Do ponto de vista político, eu não concordo com vários dos quadros que eles andam fazendo, né, de uns tempos para cá. Eu sei que nem todos lá da turma pensam da mesma forma. Nem todo mundo pensa como. Eu gosto tão pouco dele que agora até já me fugiu o nome do cara. Melhor O a mais gente não. esquerdista de todos, né? O mais. Sei, o Gregorinho. O Gregorinho, Gregorinho, exatamente. gracinha de ser humano. Mas Mas olha. eu sei que o Tabet, por exemplo, não é como ele. Ele Uhum, não é um cara radical como ele e talvez nem seja de esquerda, né? Ele sempre denunciou as questões envolvendo os governos Lula e Dilma e tal, mas nem por isso ele deixou de fazer humor e tampouco, para você ver como é a pessoa, tampouco deixou de fazer quadros ao lado do Gregório que criticassem, não é? Qualquer coisa que não fosse de esquerda ou do governo da Lula ou da Dilma. Não é? Parece que existe uma direção interna que cala as vozes dissidentes desde a sua raiz, né? E a Isso. gente e a gente percebe que eu costumo classificar o Porta dos Fundos como uma força-tarefa da teledramaturgia, do melhor da teledramaturgia, e nesse caso cômica, né? Autores de primeira qualidade, atores muito bons, produtores, o know-how de teledramaturgia acumulado, né, pela Globo, do ponto de vista do empreendimento, de fato é um sucesso absoluto, né? Agora, com essa ressalva de que uma vez que inclua dinheiro público, a gente fica se perguntando se vai valer sempre essa lógica de que o prejuízo é socializado, mas o lucro é privatizado, né? E daí Exatamente. a coisa fica embaçada. E o E canal olha, Os e olha Hipócritas? aqui só um detalhe, hein? Essas leis de audiovisual, elas têm cláusulas ali dentro de contrapartida, mas ninguém cumpre. Ninguém Pois é, cumpre. são aquelas regras. Em raríssimas ocasiões, eles fazem uma ou outra sessão gratuita só para dizer que está fazendo alguma ação social. São aquelas famosas regras para boi dormir. Para boi dormir. Sleeping Bull Talks, como eles dizem lá. Exatamente. E o canal Os Hipócritas, que é um efeito colateral do Porta dos Fundos. Ele está para o Porta dos Fundos, assim como o Jair está para o Boulos. E daí eu emendo outra pergunta. Daí parece que falta aí uma terceira via, né, Xará? Uma coisa mais centrão? Justamente, uma coisa mais centrada e com o norte. Um norte que não seja um conflito raso, né? Uma guerra de narrativas. Eu acho até que o humor ele pode incluir, pode e deve incluir aspectos da política, né? E incorporar, né, esse universo da política para produzir uma série de coisas. Eu mesmo faço isso há muitos anos. Lancei uma série chamada Câmara dos Deturpados. Eu, desde 1999, ao milênio passado, eu fazia sátiras políticas na Rádio Bandeirantes e falava sobre a necessidade de reformas, satirizava a lentidão do nosso parlamento no andamento das reformas e tudo. Mas eu acho que, em geral, a política ela tem que ser uma coisa mais conciliadora do que divisiva. Senão você... Enfim, eu acho que é uma questão de norte mesmo. Mas nesse caso não é norte político, é um norte artístico. É você fazer uma coisa que seja mais inclusiva e menos panfletária.
Mas agora, relembrando o cinema, o humor no cinema barra televisão. Talvez o senhor até identifique aqui as piadolas. Posso te chamar de Marcola? Pode, não tem problema. Tá certo. Marcola, meu bebê. Vamos Petru, falar... né? Todo mundo me chama de Petru por causa do Petruccelli, mas eu abro uma exceção para Vossa Senhoria. Tá, vamos falar então do célebre humor do grupo Monty Python. Comparar o humor atual de alguns digital influencers genuinamente nacionais ao repertório do Monty Python é como querer comparar o Manchester United com os fraldinhas da Cabo Friense. Bom, como eu não sou um especialista em futebol, então essa analogia para mim fica um pouco difícil, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que é o seguinte, nada em termos de humor do Brasil pode ser comparado a Monty Python. Nada. Né? Eu acho que os caras são fenomenais e faziam um humor, principalmente porque são britânicos, assim, tinha uma classe, né, que eu acho que ninguém jamais conseguiu fazer. Com uma inteligência, né, muito difícil, às vezes com uma sutileza muito difícil de ser compreendida e com classe. Então, Monty Python, acho que é incomparável. Eu talvez, acho que poucos grupos me deram prazer no humor, não é? Um prazer intelectual, não é? Como o Monty Python. Autores de alguns dos maiores clássicos do cinema, como A Vida de Brian. A Vida de Brian. A minha comédia predileta. Na televisão, teve anos aí fazendo sucesso com a série Monty Python Flying Circus, não sei se é assim a pronúncia, vocês me perdoem o meu americano, mas os caras têm um trabalho formidável realmente nessas duas frentes que se misturam e que entre outras coisas, tinha esse quadro de entrevistas em que o entrevistador começa perguntando para o Mr. Edward, professor Edward, não sei quanto, não sei das quantas, posso te chamar de Ed? Daí o professor fala, ele acha um pouco estranho, né? Mas fala, tudo bem, pode me chamar de Ed. Fala, Ed, my baby, would you talk about something? Daí o cara começa a responder, quando ele começa assim, well, why thinking? Oh, shut up! O cara cala a boca. Acabei de me lembrar de um outro que eu acho que você precisa conhecer o quadro dele. Você, evidentemente, conhece o Sacha Baron Cohen. O Sacha Baron Cohen, claro. Do Borá, né? Sim, sim. Só que antes não é muito, cinema... Não é muito? Não é muito do meu gosto, o Borá, mas ele, antes disso, ao cinema, ele estava na TV. Ele estava na televisão, ele tinha vários personagens, inclusive o Borá. Saiu da televisão. Mas ele tem um personagem chamado Ali G. Ali G. Procura no YouTube, em algum lugar aí, que você vai encontrar quadros sensacionais do Sacha Baron Cohen na televisão fazendo esse Ali G. Ele é um cara meio... imagina, ele é um cara que é judeu, mas ele faz um DJ meio árabe com vestuários meio afro, tá? E um DJ cheio de anéis e colares, não é? Falando gírias, mas britânico. Uhum. E ele entrevista personalidades. Ele levou grandes personalidades, até primeiro-ministro, assim, sabe? Políticos britânicos. O Bianchi, você vai morrer de rir, porque o jeito que ele faz é assim, além da classe, mas da ousadia, tem aquela coisa despojada do britânico e de uma cara de pau sem noção, assim, né? Uhum. Que vai lembrar em muitos momentos esse ar, esse frescor britânico do Monty Python. Então, você que gosta, acho que vai curtir muito esse personagem Ali G do Sacha Baron Cohen.
Maravilha, Alberto. Bela dica aí, que todos anotem, todos os nossos internautas aqui ligados, o José Rodrigo, Gabriel Esperandio, enfim, todos aqui presentes ao Sistema Solar, e fica essa dica. E eu gosto de aliar, quer dizer, eu gosto de muitas coisas diferentes, que compõem a minha baliza criativa, digamos, as minhas referências criativas. Uma delas tem esse traço da sutileza britânica, e outro braço tem aquela coisa mais italiana, da tragicomédia, que inclui o A Vida é Bela, que também é um dos meus filmes prediletos, e que tem vários outros antecessores, né? O Monicelli mesmo, que você citou, o Quinteto Irreverente. O humor italiano, ele tem um pouco de Charlie Chaplin também, né? Agora fazendo uma conexão meio sem nada a ver, porque ele também tem o lado lírico, o lado romântico. Eu acho que tem essa conexão com o Chaplin, mas eu acho que é mais do ponto de vista físico, né? Que é aquela comédia física de tropeçar, de cair, né? Eu não sei se você lembra de um filme com o Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, era o Quinteto, alguma coisa assim. Quinteto Irreverente. Quinteto Irreverente. Então, Quinteto Irreverente. Uma sequência sensacional deles no trem, esperando o trem. E aí, só que quando fecham as portas, o trem vai passando e eles batendo na cabeça de todo mundo que estava com a cabeça para fora da janela. Não é? É um barato. Né? Mas é um humor mais físico, né? O italiano. Sim. Eu acho sensacional, sempre gostei também. Né? Uhum. Mas o cinema italiano também tem uma coisa melodramática, que é aquela coisa típica do italiano, não é? De filmes como Família Serpente, coisas assim, que é de fazer chorar e rir ao mesmo tempo, das desgraças familiares, aquela gritaria, aquelas brigas homéricas, mas que no final tudo acaba literalmente em pizza ou numa bela macarronada.